pessoal, eu sou Edward Henry e estou aqui para mais um vídeo de ASMR no canal. Hoje com o capítulo 14 de A Maldição do Titã. Comenta aqui embaixo se você fala 14 ou 14. Eu sempre falei 14. Nunca entendi quem fala 14. Mas enfim, né? Quase uma guerra de biscoito bolacha. Aqui embaixo. Bom, falando em comentar, né? Já vou te lembrar que o intuito do ASMR é te fazer relaxar, tranquilizar, sentir soninho. Então, como o intuito desse vídeo é que você durma, né? Eu venho te lembrar agora no início que você curta aqui embaixo, comente, compartilhe, se inscreva no canal caso não seja inscrito. E também aqui embaixo na descrição tem os links para o meu Apoia-se e para minha vaquinha online, tá bom? Caso você tiver condições de ajudar ainda mais, além do like, de se inscrever, comentar, compartilhar, você pode ajudar financeiramente com os links aqui embaixo também, tá bom? Foi quem me apoia e quem me faz as doações na vaquinha que eu pude comprar esse fone, né? Porque o meu antigo, ele tinha... enfim, o microfone não funcionava mais, mas... E aí eu consegui adquirir esse novo. Já faz um tempinho, já faz alguns vídeos de ASMR que eu tô fazendo com ele. E tá muito frio, então por isso que eu estou com esse look aqui, touquinha, tô com mais um casaco por baixo desse e a blusa. Então assim, estarei assim durante o vídeo, tá bom? Se acostumem. Como eu falei, a gente vai estar lendo o capítulo 14, porque eu falo 14, não 14. Mas também, né, a gente respeita todo mundo, então pode deixar seu comentário aqui embaixo, mesmo que você fale 14. Mas o que eu ia falar era que a gente tem os outros 13 capítulos aqui no canal, tá? Então, quem são esses personagens? Ou, enfim, se você estiver meio perdido no que está acontecendo, você pode entrar aqui no canal, né? E clicar aqui na minha carinha aqui embaixo e ver os outros vídeos, né? A gente tem um monte de playlist para ser muito mais fácil para você se localizar, né? Então, eu quero ver só os vídeos da Maldição do Titã, eu quero ver só os vídeos do Ladrão de Raios, do Mar de Monstros, que são os livros anteriores a esse, né? Porque esse é o terceiro livro da saga que ele faz parte. Enfim, né? Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Mas, se você é novo e não foi ver os outros vídeos, durante a leitura eu alterno entre essa voz e essa voz, porque existem pessoas que preferem que eu fale assim, e existem pessoas que preferem que eu fale assim, e existem pessoas que gostam dos dois. Então, para agradar todos os tipos de pessoas que sentem todos os tipos de gatilhos, a gente vai alternando dessa forma durante a leitura, tá bom? Esse capítulo tem 21 páginas, o anterior, né, do vídeo anterior tinha 24, então esse vai ser um pouquinho mais curto, talvez, do que o vídeo anterior, tá bom? Mas, mesmo assim, ele vai dar bastante minutagem. Caso você goste de leituras longas, né? Então, fique à vontade. Caso você prefira vídeos mais curtos, a gente tem aqui também outros capítulos mais curtos, de 8, 9 páginas, enfim. É só procurar o que você preferir, tá? Então, o capítulo é o 14 e o nome do capítulo é Tem um Problema de Barragem. Na extremidade do depósito de lixo, encontramos um caminhão de reboque tão antigo que bem poderia ter ele mesmo se jogado fora. Mas o motor funcionou e estava com o tanque cheio, então decidimos pegá-lo emprestado. Foi Thalia quem dirigiu. Ela não parecia tão atordoada quanto Zoe, Grover ou eu. Os esqueletos ainda estão por aí, lembrou-nos. Precisamos seguir em frente. Ela nos conduziu pelo deserto, sob um céu muito claro, a areia tão brilhante que doía meus olhos. Zoe sentou-se na frente com Thalia.
Grover e eu nos sentamos na carroceria do caminhão, encostados no guincho. O ar estava fresco e seco, mas o bom tempo parecia um insulto depois de perdermos Bianca. Minha mão fechou-se em torno da pequena figura que custara a vida dela. Eu ainda não sabia nem que Deus era aquele. Nico saberia. Ah, deuses, o que eu ia dizer a Nico? Queria acreditar que Bianca ainda estava viva, em algum lugar, mas tinha o pressentimento de que ela se fora para sempre. Devia ter sido eu, afirmei. Era eu quem tinha de ter entrado no gigante. Não diga isso. Grover estava em pânico. Já é ruim o bastante Annabeth ter desaparecido. E agora Bianca. Você acha que eu ia aguentar se... Ele fungou. Você acha que alguém mais seria meu melhor amigo? Ah, Grover. Ele enxugou os olhos com um tecido oleoso que lhe deixou o rosto sujo, como se estivesse usando uma pintura de guerra. Eu estou bem, mas não estava. Desde o encontro no Novo México, seja lá o que tenha acontecido quando aquele vento selvagem soprou, ele parecia muito frágil, mais emotivo do que de hábito. Eu temia falar com ele sobre isso, pois ele poderia começar a berrar. Pelo menos tem uma coisa boa em se ter um amigo mais descontrolado do que você. Percebi que eu não podia ficar deprimido. Tinha de deixar de lado as lembranças de Bianca e seguir em frente, como Thalia estava fazendo. Eu me perguntava sobre o que ela e Zoe estariam conversando na cabine do caminhão. O caminhão do reboque ficou sem gasolina na beira do cânion de um rio, mas não tinha problema, pois a estrada também terminava ali. Thalia saltou e bateu a porta. Imediatamente um dos pneus estourou. Ótimo! O que mais vai acontecer agora? Observei o horizonte. Não havia muito para se ver. Deserto em todas as direções. Blocos ocasionais de montanhas áridas erguendo-se aqui e ali. O cânion era a única coisa interessante. O rio propriamente dito não era muito grande. Tinha talvez uns 50 metros de largura. Água verde, com algumas cachoeiras, mas abria uma grande cicatriz no deserto. O penhasco despencava abaixo de nós. Tem uma passagem, disse Grover. Podíamos descer até o rio. Tentei ver do que ele estava falando, e, por fim, percebi uma minúscula saliência que se insinuava para baixo na face do rochedo. É uma passagem para bodes, disse eu. E daí? Perguntou ele. Nós três não somos bodes. Podemos conseguir, insistiu Grover. Eu acho. Pensei na possibilidade. Eu já havia enfrentado penhascos antes, mas não gostava deles. E então olhei para Thalia e viu quanto ela havia empalidecido. O problema dela era a altura. Ela nunca conseguiria. Não, disse eu. Eu acho que deveríamos subir um pouco mais o rio. Mas, disse Grover. Venham, chamei. Uma caminhada não vai nos fazer mal. Olhei para Thalia. Seus olhos disseram um rápido obrigada. Seguimos o rio por cerca de meia hora antes de encontrarmos uma descida mais fácil até a água. À margem havia um serviço de aluguel de canoas inativo naquela época, mas deixei uma pilha de dracmas de ouro no balcão e um bilhete dizendo: vale 2 canoas. Precisamos subir o rio, afirmou Zoe. Era a primeira vez que eu a ouvia falar desde o ferro velho, e fiquei preocupado, porque sua voz parecia tão ruim como a de alguém com gripe. As cachoeiras são rápidas demais. Deixem isso comigo, disse, e pusemos as canoas na água. Thalia me puxou de lado, enquanto estávamos pegando os remos. Obrigada pelo que fez lá atrás. Não há de quê. Você pode mesmo. Ela fez um gesto com a cabeça na direção das cachoeiras. Você sabe? Acho que sim. Em geral sou bom na água. Você levaria a Zoe? Perguntou ela. Eu acho... talvez você possa falar com ela. Ela não vai gostar disso. Por favor, não sei se suporto ficar na mesma canoa que ela. Ela está começando a me preocupar. Aquela era a última coisa que eu queria fazer, mas concordei. Os ombros de Thalia relaxaram. Te devo 1, 2, 1,5, disse ela, e então sorriu, e, por um segundo, lembrei que, no fundo, eu gostava dela quando não estava gritando comigo. Ela virou-se e ajudou Grover a colocar a canoa na água. No fim das contas, nem tive de controlar a correnteza. Assim que entramos no rio, olhei sobre a borda do barco
Elas pareciam adolescentes comuns, do tipo que se vê em qualquer shopping center, só que estavam debaixo d'água. Ei, eu disse. Elas fizeram um som borbulhante, que pode ter sido uma risadinha. Eu não tinha certeza. Tinha dificuldade em entender as náiades. Estamos subindo o rio, eu lhes disse. Vocês acham que poderiam? Antes que eu pudesse concluir, cada náiade escolheu uma canoa e começou a nos empurrar rio acima. Seguíamos tão depressa que Grover caiu na sua canoa com os cascos para cima. Odeio as náiades, grunhiu Zoe. Um jato d'água subiu da popa do barco e a atingiu no rosto. Demônios! Zoe levou a mão ao arco. Ei, interferi. Elas só estão brincando. Malditos espíritos das águas. Eles nunca me perdoaram. Perdoar você por quê? Ela tornou a pendurar o arco nas costas. Foi há muito tempo. Deixe para lá. Aceleramos rio acima, os penhascos avultuando-se de ambos os lados. O que aconteceu com Bianca não foi culpa sua, disse a ela. Foi minha culpa. Eu a deixei ir. Imaginei que isso daria a Zoe uma desculpa para começar a gritar comigo. Pelo menos isso a sacudira e a tiraria da depressão. Em vez disso, seus ombros se curvaram. Não, Percy. Eu a forcei a participar da busca. Eu estava ansiosa demais. Ela era uma meio-sangue poderosa e também tinha um coração generoso. Eu pensei que ela seria a próxima tenente. Mas você é a tenente. Ela agarrou a correia de seu cesto de flechas. Parecia mais cansada do que eu jamais a vira. Nada pode durar para sempre, Percy. Há mais de 2000 anos eu conduzo a caçada, e minha sabedoria não aumentou. Agora a própria Artemis se encontra em perigo. Olhe, você não pode se culpar por isso. Se eu tivesse insistido em ir com ela, você acha que poderia ter enfrentado algo tão poderoso que foi capaz de sequestrar a Artemis? Não há nada que você pudesse fazer. Zoe não respondeu. Os penhascos ao longo do rio estavam ficando mais altos. Sombras compridas atravessavam as águas, tornando-as bem mais frias, mesmo com o dia ensolarado. Sem pensar no que fazia, tirei contra a corrente do bolso. Zoe olhou para a caneta e sua expressão era de dor. Você fez isto, disse eu. Quem contou a voz? Tive um sonho a esse respeito. Ela me estudou. Eu tinha certeza de que Zoe ia me chamar de louco, mas ela limitou-se a dar um suspiro. Foi um presente e um erro. Quem era o herói? Perguntei. Zoe sacudiu a cabeça. Não me façais pronunciar o nome dele. Eu jurei nunca o dizer novamente. Você age como se eu o conhecesse. Tenho certeza de que conheceis, herói. Vocês garotos não querem ser todos como ele. Sua voz era tão amarga que decidi não perguntar o que ela queria dizer. Baixei os olhos para a contracorrente e, pela primeira vez, me perguntei se ela não seria amaldiçoada. Sua mãe era uma deusa das águas? Perguntei. Sim, Pleione. Ela teve 5 filhas, minhas irmãos e eu. As Hespérides. Essas foram as garotas que viviam num jardim nos confins do ocidente, com a macieira de ouro e um dragão que a guardava. Sim, disse Zoe melancólica. Ladon. Mas não eram só 4 irmãs. Agora são. Eu fui exilada, esquecida, apagada, como se nunca tivesse existido. Por quê? Zoe apontou para minha caneta. Porque traí minha família e ajudei um herói. Você também não vai encontrar isso na lenda. Ele nunca falou de mim. Depois que seu ataque a Ladon fracassou, eu lhe dei a ideia de como roubar as maçãs, como enganar meu pai, mas ele levou todo o crédito. Mas... Glup, glup. A náiade falou em minha mente. A canoa foi desacelerando. Olhei à frente e vi o porquê. Ali era o ponto máximo a que podiam nos levar. O rio estava interrompido. Uma barragem do tamanho de um estádio de futebol erguia-se em nosso caminho. A barragem de Hoover, disse Thalia. É imensa. Ficamos na margem do rio, olhando para a curva de concreto que se assomava entre os penhascos. Pessoas andavam no alto da barragem, tão minúsculas que pareciam moscas. As náiades haviam partido com um bocado de resmungos, não em palavras que eu pudesse compreender, mas era óbvio que detestavam aquela barragem que bloqueava seu lindo rio. Nossas canoas flutuaram de volta corrente abaixo, rodopiando no curso dos vertedouros da barragem.
221 metros de altura, disse eu, construída na década de 1930. 35 bilhões de metros cúbicos de água, continuou Thalia. Grover suspirou. O maior projeto de engenharia dos Estados Unidos. Zoe nos fitou. Como vós sabeis disso tudo? Annabeth, expliquei. Ela gostava de arquitetura. Era louca por monumentos, afirmou Thalia. Despejava informações em cima da gente o tempo todo, fungou Grover. Uma chatice. Queria que ela estivesse aqui, disse eu. Os outros assentiram. Zoe ainda nos olhava de modo estranho, mas eu não ligava. Parecia ironia de um destino cruel que tivéssemos ido à barragem de Hoover, um dos monumentos favoritos de Annabeth, e ela não estivesse ali para vê-la. Devíamos ir até lá em cima, propus, por ela, só para dizer que viemos. Vós sois louco, concluiu Zoe, mas de qualquer forma, é lá que está a estrada. Ela apontou para um imenso estacionamento perto do topo da barragem. Então, lá vamos nós, agir como turistas. Tivemos de andar por quase 1 hora antes de encontrar uma passagem que levasse à estrada. Ela surgiu no lado direito do rio. Então caminhamos em direção à barragem. Estava frio e ventava muito lá no alto. De um lado, um grande lago se estendia, rodeado por montanhas desertas e áridas. Do outro lado, a represa, como a rampa de skate mais perigosa do mundo, despencava no rio 220 metros abaixo, despejando a água que turbilhonava as saídas da barragem. Thalia caminhava no meio da estrada, distante das beiradas. Grover ia farejando o vento, parecendo nervoso. Ele não dizia nada, mas eu sabia que farejava monstros. A que distância estão? Perguntei-lhe. Ele sacudiu a cabeça. Talvez não muito perto. O vento na represa, o deserto à nossa volta, o cheiro pode viajar provavelmente por quilômetros, mas está vindo de várias direções. Não gosto disso. Nem eu tampouco. Já era quarta-feira, faltavam apenas 2 dias para o solstício de inverno, e ainda tínhamos um longo caminho a vencer. Não precisávamos de nenhum outro monstro. Tem uma lanchonete no centro de visitantes, disse Thalia. Você já esteve aqui antes? Perguntei. Uma vez, para ver os guardiães. Ela apontou para a extremidade oposta da represa, esculpida na parede do penhasco. Havia uma pequena praça com 2 grandes estátuas de bronze. Pareciam estatuetas do Oscar com asas. Foram dedicadas a Zeus quando a represa foi construída, afirmou Thalia. Um presente de Atena. Havia turistas aglomerados em torno delas. Pareciam olhar os pés das estátuas. O que estão fazendo? Perguntei. Esfregando a mão nos dedos dos pés, explicou Thalia. Eles acham que dá sorte. Por quê? Ela sacudiu negativamente a cabeça. Os mortais têm ideias malucas. Eles não sabem que as estátuas são dedicadas a Zeus, mas sabem que há algo de especial nelas. Quando esteve aqui, elas falaram com você ou algo do gênero? A expressão de Thalia tornou-se sombria. Percebi que ela estivera ali antes, desejando exatamente isso. Algum sinal de seu pai, alguma conexão. Não, elas não fazem nada. São apenas grandes estátuas de metal. Pensei na última grande estátua de metal que havíamos encontrado e que o encontro não havia corrido nada bem, mas resolvi não tocar no assunto. Vamos procurar a droga da lanchonete, disse Zoe inesperadamente. É melhor comer enquanto podemos. Grover abriu um sorriso diante da expressão que não combinava com Zoe. A droga da lanchonete? Zoe piscou. Sim, o que isso tem de engraçado? Nada, respondeu Grover, tentando manter-se sério. Umas drogas de batatas fritas cairiam bem. Até Thalia sorriu. E eu preciso usar a droga do banheiro. Talvez fosse o fato de estarmos tão cansados e emocionalmente esgotados, mas comecei a rir. Thalia e Grover me acompanharam, enquanto Zoe se limitava a nos olhar. Não estou entendendo. Eu quero beber da droga da fonte de água, disse Grover. E Thalia tentava recuperar o fôlego. Eu quero comprar uma droga de camiseta. Eu ria sem parar e provavelmente teria continuado a rir o dia todo se não tivesse ouvido um barulho. O riso desmanchou-se no meu rosto. Perguntei-me se aquele barulho seria somente na minha cabeça, mas Grover também havia parado de rir. Ele olhava ao redor
Isso que eu ouvi foi uma vaca. Uma troca de vaca, riu Thalia. Não, disse Grover. Estou falando sério. Zoe apurou os ouvidos. Não estou ouvindo nada. Thalia me observava. Percy, você está bem? Sim, respondi. Vocês vão em frente, eu vou em seguida. Qual o problema? Perguntou Grover. Nada, disse eu. Eu só preciso de 1 minuto para pensar. Eles hesitaram, mas acho que eu deveria estar com uma expressão aborrecida, pois acabaram entrando no centro de visitantes sem mim. Assim que se foram, corri até a extremidade norte da barragem e olhei para baixo. Moo! Ela estava uns 10 metros abaixo no lago, mas eu podia vê-la claramente, minha amiga do estreito de Long Island, Bessie, a vaca-serpente. Olhei à volta. Havia grupos de crianças correndo ao longo da barragem, muitos idosos, algumas famílias, mas ninguém parecia prestar atenção em Bessie. O que está fazendo aqui? Perguntei a ela. Moo! Sua voz tinha um tom de urgência, como se ela estivesse tentando me avisar sobre alguma coisa. Como chegou aqui? Perguntei. Estávamos a milhares de quilômetros de Long Island, centenas de quilômetros distantes do litoral. Não havia como ela ter nadado até ali. E, no entanto, lá estava ela. Bessie nadou em círculo e bateu a cabeça contra a lateral da represa. Moo! Queria que eu fosse com ela. Estava me dizendo que me apressasse. Não posso, disse eu. Meus amigos estão lá dentro. Ela me olhou com os olhos castanhos e tristes, então emitiu mais um mu urgente e deu um salto mortal e desapareceu na água. Hesitei. Alguma coisa estava errada. Ela estava tentando me dizer isso. Pensei em saltar sobre a lateral da barragem e segui-la, mas então meus músculos enrijeceram, os pelos no meu braço se eriçaram. Olhei para a estrada da barragem, no sentido leste, e vi 2 homens caminhando lentamente na minha direção. Eles usavam trajes de tecido cinza camuflado que tremulavam sobre os corpos esqueletais. Passaram por um grupo de crianças, empurrando-as. Ei! Gritou um garoto, e um dos guerreiros voltou-se para ele, seu rosto transformando-se momentaneamente em uma caveira. Ah! Gritou o garoto, e todo o grupo recuou. Corri para o centro de visitantes. Eu estava quase na escada quando ouvi pneus cantarem. No lado oeste da represa, uma van preta deu uma guinada, parando no meio da estrada e quase atropelando alguns idosos. As portas da van se abriram e mais guerreiros esqueletos saltaram. Eu estava cercado. Subi a escada em disparada e passei pela entrada do museu. O segurança no detector de metais gritou: Ei, garoto! Mas eu não parei. Atravessei correndo a área das exposições e me escondi atrás de um grupo de turistas. Procurei meus amigos, mas não os via em lugar nenhum. Onde ficava a droga da lanchonete? Pare! Gritou o cara do detector de metais. Não havia nenhum lugar para onde ir, a não ser um elevador com um grupo de turistas. Mergulhei lá dentro no momento exato em que a porta se fechava. Vamos descer 213 metros, disse alegremente nossa guia turística, uma funcionária do parque, com cabelos longos e negros puxados para trás em um rabo de cavalo e óculos de lentes coloridas. Acho que ela não havia percebido que eu estava sendo perseguido. Não se preocupem, senhoras e senhores. O elevador raramente quebra. Ele vai para a lanchonete? Perguntei a ela. Algumas pessoas atrás de mim riram. A guia olhou para mim. Alguma coisa em seu olhar fez minha pele formigar. Vai para as turbinas, rapazinho, disse a mulher. Você não estava ouvindo minha fascinante exposição lá em cima? Claro. A represa tem outra saída? É um beco sem saída, disse um turista atrás de mim. Pelo amor de Deus, a única saída é o outro elevador. As portas se abriram. Siga em frente, pessoal, disse-nos a guia. Outro funcionário espera por vocês no fim do corredor. Eu não tinha muita escolha senão sair com um grupo. E, rapaz, chamou a guia. Olhei para trás. Ela havia tirado os óculos. Seus olhos eram surpreendentemente cinzas, como nuvens de tempestade. Tem sempre uma saída para aqueles que são espertos bastante para encontrá-la. As portas se fecharam com a guia ainda lá dentro, deixando-me sozinho. Antes que eu pudesse pensar muito na mulher do elevador, um clim veio do outro canto. O segundo elevador estava se abrindo. E eu ouvi um som inconfundível, de dentes de esqueleto castanholando. Corri atrás do grupo de turistas.
turistas ao longo de um túnel escavado na rocha sólida que parecia estender-se para sempre. As paredes eram úmidas e o ar zumbia com a eletricidade e o rugido da água. Saí numa sacada em forma de U que dava para um imenso galpão. 15 metros abaixo, viam-se turbinas enormes em movimento. Era um espaço muito grande, mas eu não via nenhuma outra saída, a menos que quisesse saltar nas turbinas e ser moído para gerar eletricidade, o que eu não queria. Outro guia falava um microfone, explicando aos turistas como funcionava o fornecimento de água em Nevada. Rezei para que Thalia, Zoe e Grover estivessem bem. Talvez já tivessem sido capturados, ou talvez estivessem comendo na lanchonete, completamente alheios ao fato de estarmos cercados. E eu, estúpido, havia me encurralado num buraco centenas de metros abaixo da superfície. Contornei a multidão, tentando não chamar muito a atenção. Havia um corredor do outro lado da sacada. Quem sabe não seria o lugar no qual eu pudesse me esconder. Mantive a mão em contracorrente, pronto para lutar. No momento em que alcancei o outro lado da sacada, meus nervos estavam em frangalhos. Recuei, entrando no pequeno corredor, e fiquei observando o túnel pelo qual eu viera. Então, bem atrás de mim, ouvi um tsh agudo, como a voz de um esqueleto. Sem pensar, estampei contra a corrente e girei o corpo, brandindo minha espada. A garota que eu acabava de tentar cortar ao meio arquejou e deixou cair seu lenço de papel. Ah, meu Deus! Gritou ela. Você sempre tenta matar as pessoas quando elas assoam o nariz? A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi que a espada não a havia machucado. Ela havia atravessado seu corpo, inofensiva. Você é mortal! Ela me olhou incrédula. O que quer dizer com isso? É claro que eu sou mortal. Como foi que você conseguiu passar essa espada pela segurança? Não passei. Espere, você pode ver que é uma espada? A garota revirou os olhos, que eram verdes, como os meus. Tinha cabelos castanho-avermelhados, ondulados, e seu nariz também era vermelho, como se estivesse gripada. Usava um grande suéter marrom de Harvard, e jeans cobertos com manchas de hidrocor, e furinhos, como se ela passasse o tempo livre, espetando-o com um garfo. Bem, ou é uma espada, ou o maior palito de dentes do mundo, replicou ela. E por que ela não me machucou? Bem, não que esteja me queixando. Quem é você? E uau, o que é isso que você está usando? É feito de pele de leão? Ela fazia tantas perguntas e tão rápido que era como se estivesse atirando pedras em mim. Não me ocorreu o que dizer. Olhei para as minhas mangas para ver se o casaco do leão de Nemeia havia se modificado de alguma maneira, voltando a ser pele. Mas, para mim, ainda parecia um casaco marrom de inverno. Eu sabia que os guerreiros esqueletos ainda estavam me perseguindo. Não tinha tempo a perder. Mas fiquei ali, olhando a garota ruiva. Então lembrei-me do que Thalia havia feito em Westover Hall. Talvez eu pudesse manipular a névoa. Concentrei-me intensamente e estalei os dedos. Você não está vendo uma espada, disse a garota. É só uma caneta esferográfica. Ela piscou. Não, é uma espada, seu maluco. Quem é você? Perguntei. Ela bufou indignada. Rachel Elizabeth Dare. Agora você vai responder às minhas perguntas ou eu devo gritar chamando a segurança? Não, disse eu. Isto é, estou com um pouco de pressa. Estou numa encrenca. Com pressa ou numa encrenca? Os dois. Ela olhou sobre meu ombro e seus olhos se arregalaram. Banheiro. O quê? Banheiro, atrás de mim, agora. Não sei porquê, mas obedeci. Deslizei para dentro do banheiro masculino e deixei Rachel Elizabeth Dare lá fora. Mais tarde, aquilo me pareceu covardia. Também tenho certeza de que salvou minha vida. Ouvi sons retininos e sibilantes dos esqueletos quando se aproximaram. Meus dedos apertaram-se em torno de contracorrente. O que eu estava pensando? Deixar uma garota lá fora para morrer. Estava me preparando para sair e lutar quando Rachel Elizabeth Dare começou a falar daquele seu jeito metralhadora. Ah, meu Deus, vocês viram aquele garoto? Já não era mais sem tempo de vocês chegarem aqui. Ele tentou me matar. Ele tinha uma espada, pelo amor de Deus. Como é que vocês, seguranças, deixam um lunático brandindo uma espada entrar em um monumento nacional? Puxa vida, ele foi correndo por ali, na direção daquelas turbinas. Acho que pela lateral, ou talvez tenha caído.
Os esqueletos retiniram, excitados, então ouvi que se afastavam. Rachel abriu a porta. A área limpa, mas é melhor você correr. Ela parecia abalada, seu rosto estava cinza e suado. Espiei pela esquina. 3 guerreiros esqueletos corriam em direção ao outro lado da sacada. O caminho para o elevador estava livre por alguns segundos. Te devo essa, Rachel Elizabeth Dare. O que são aquelas coisas? Perguntou ela. Pareciam esqueletos? Ela sentiu, desconfortável. Faça um favor a si mesma, pedi. Esqueça isso. Esqueça que me viu. Esquecer que você tentou me matar? É, isso também. Mas quem é você? Percy, comecei a dizer. Então os esqueletos deram meia volta. Tenho de ir. Que espécie de nome é Percy tenho de ir? Disparei para a saída. O café estava lotado de garotos desfrutando da melhor parte da excursão. O almoço. Talia, Zoe e Grover estavam sentados diante de sua comida. Precisamos partir, arquejei. Agora. Mas acabamos de pegar nossos burritos, disse Talia. Zoe se levantou, murmurando uma praga em grego antigo. Ele tem razão. Olhem. As janelas do café percorriam todo o andar de observação, o que nos dava uma linda vista panorâmica do exército de esqueletos que viera nos matar. Contei 2 no lado leste da estrada, bloqueando o caminho para o Arizona. 3 mais a oeste, guardando Nevada, todos armados com cacetetes e pistolas. Mas nosso problema imediato estava bem mais perto. Os 3 guerreiros esqueletos que estavam me caçando na sala das turbinas surgiram na escada. Eles me viram do outro lado da cafeteria e bateram os dentes. Elevador, disse Grover. Corremos naquela direção, mas as portas se abriram com um agradável tlim, e 3 outros guerreiros saíram dali. Isso dava conta de todos os guerreiros, menos o que Bianca havia feito em chamas no Novo México. Estávamos completamente cercados. Então Grover teve uma ideia brilhante, tipicamente de Grover. Guerra de burritos! Gritou ele e atirou seu guacamole grande no esqueleto mais perto. Bem, se você nunca foi atingido por um burrito voador, considere-se uma pessoa de sorte. Em termos de projéteis letais, está lado a lado com as granadas e as bolas de canhão. O almoço de Grover acertou o esqueleto e arrancou-lhe o crânio de cima dos ombros. Não tenho muita certeza do que os outros garotos no café viram, mas piraram e começaram a jogar seus burritos e pacotes de batatas fritas e refrigerantes uns nos outros. Rindo e gritando, os esqueletos tentavam fazer mira com as armas, mas era inútil. Copos, bebidas e comida voavam por toda parte. No meio do caos, Talia e eu atacamos os 2 esqueletos na escada e os lançamos voando para a mesa de temperos. Então, todos corremos escada abaixo, grandes guacamoles passando zumbindo por nossos ouvidos. E agora? Perguntou Grover quando chegamos ao lado de fora. Eu não tinha resposta. Os guerreiros na estrada se aproximavam de ambas as direções. Atravessamos a rua correndo até o pavilhão, com as estátuas de bronze aladas, mas isso só serviu para nos encurralar de costas para a montanha. Os esqueletos adiantaram-se, formando uma meia-lua à nossa volta. Seus irmãos do café vinham correndo para se juntar a eles. Um deles ainda estava colocando o crânio sobre os ombros. Outro estava coberto de ketchup e mostarda. 2 outros tinham burritos cravados em suas costelas, e não pareciam nada felizes com isso. Puxaram os cacetetes e avançaram. 4 contra 11, murmurou Zoe. E eles não podem morrer. Foi um prazer viver aventuras com vocês, disse Grover com a voz trêmula. Alguma coisa brilhante vista pelo canto dos olhos atraiu minha atenção. Olhei para trás, para os pés das estátuas. Puxa, exclamei, os dedos dela são mesmo brilhantes. Percy, disse Talia, isso não é hora. Mas eu não conseguia deixar de olhar os 2 gigantes de bronze com asas altas e afiadas, como abridores de carta. Eles estavam escurecidos pelo tempo, exceto pelos dedos dos pés, que brilhavam como moedas novas de tanto as pessoas os esfregarem em busca de boa sorte. Boa sorte, a bênção de Zeus. Pensei na guia turística do elevador, os olhos cinza e o sorriso. O que foi que ela dissera? Tem sempre uma saída para aqueles que são espertos o bastante para encontrá-la. Talia, disse eu, reze para seu pai. Ela me fuzilou com os olhos. Ele nunca responde. Só dessa vez, implorei. Peça ajuda. Eu acho que as estátuas podem nos trazer alguma sorte.
6 esqueletos ergueram as armas. Os outros 5 adiantaram-se com seus cacetetes. 15 metros de distância. 12 metros. Peça, gritei. Não, disse Thalia. Ele não vai me responder. Agora é diferente. Quem diz? Hesitei. Até, né, eu acho. Thalia fez uma careta, como se estivesse certa de que eu havia enlouquecido. Tente, implorou Grover. Thalia fechou os olhos. Seus lábios moveram-se numa prece silenciosa. Eu fiz minha própria prece para a mãe de Annabeth, esperando que fosse mesmo ela naquele elevador, que ela estivesse tentando nos ajudar a salvar sua filha. E nada aconteceu. Os esqueletos aproximavam-se. Ergui contra a corrente para me defender. Thalia ergueu seu escudo. Zoe empurrou Grover para trás dela e mirou uma flecha na cabeça de um esqueleto. Uma sombra caiu sobre mim. Pensei que talvez fosse a sombra da morte. Então percebi que era a sombra de uma enorme asa. Os esqueletos ergueram os olhos tarde demais. O lampejo de bronze e todos os 5, com os cacetetes, foram varridos do caminho. Os outros esqueletos abriram fogo. Levantei meu casaco de leão em busca de proteção, mas não precisei dele. Os anjos de bronze se interpuseram entre nós e dobraram as asas como escudos. As balas repicavam nelas como a chuva em um teto de zinco. Ambos os anjos abriram as asas como se fosse um golpe de espada. E esqueletos atravessaram a rua voando. Cara, como é bom ficar de pé, disse o primeiro anjo. Sua voz soava metálica e enferrujada, como se ele não tivesse bebido nada desde que fora feito. Olhe só para os dedos dos meus pés, disse o outro. Santo Zeus, o que esses turistas pensam? Por mais atônito que eu estivesse com os anjos, estava mais preocupado com os esqueletos. Alguns deles se levantavam novamente, remontando-se, as mãos ossudas procurando suas armas. Encrenca, gritei. Tirem-nos daqui, gritou Thalia. Os 2 anjos baixaram os olhos para ela. Filha de Zeus? Sim. Será que você pode dizer um por favor, senhorita filha de Zeus? Perguntou um dos anjos. Por favor. Os anjos se entreolharam e deram de ombros. Até que nos esticar um pouco seria bom, decidiu um deles. E então um deles agarrou Thalia e a mim, e o outro pegou Zoe e Grover, e voamos acima da represa e do rio, os guerreiros esqueletos encolhendo até tornarem-se minúsculos pontos abaixo de nós, o som de seus disparos ecoando nas encostas das montanhas. Então, pessoal, esse foi o capítulo de hoje. Ele, como eu falei, ele foi um pouquinho mais longo do que de costume, mas um pouquinho mais curto do que o capítulo anterior, né? E, enfim, o que eu tenho para dizer sobre esse capítulo é que definitivamente ele é meu favorito, porque aquela cena da Zoe falando, precisamos encontrar a droga da lanchonete. E aí todo mundo começa a falar droga, tipo, eu quero beber da droga da fonte de água. Uma droga de batata frita seria bom. Eu acho muito engraçado. Eu rio toda vez que eu leio essa parte. E definitivamente é a minha parte favorita, minha cena favorita de toda a saga do Percy Jackson, assim, eu acho realmente a mais engraçada, a mais icônica de todas, a mais memorável. Mas, enfim... eu espero que vocês tenham se divertido, eu espero que vocês tenham gostado, que, enfim, tenha te trazido algum certo relaxamento, tranquilidade, e caso tenha sido o seu intuito, que você tenha dormido. Mas, se você não assistiu esse vídeo no intuito de dormir, ou, enfim, acabou não dormindo por algum motivo, eu volto a te lembrar de curtir aqui embaixo, comentar o que você está achando aqui da nossa saga, do livro, de todo Percy Jackson até agora, e se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar, que gosta de ASMR, que gosta de Percy Jackson, tá bom? E se você tiver condições de me ajudar ainda mais, temos os links aqui na descrição do meu Apoia-se e da minha vaquinha online, tá bom? Mas enfim, eu
vou indo. A gente se vê semana que vem, no próximo vídeo. Um beijo. E o soninho vem chegando. O soninho chegou, chegou, chegou. Tchau, tchau, tchau,